Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Caroline, da área de Ciência da Natureza, com componente de Química. E na aula de hoje nós iremos resolver algumas questões relacionadas ao assunto anterior, que eram as reações com compostos orgânicos. Aí, se você não estudou a última aula, eu indico você, que você venha assistir a aula, que vai te ajudar bastante nesse momento de resolver essas questões. Aí eu vou somente revisar com vocês aqui as reações orgânicas que nós estudamos. Eu falei para vocês que são várias reações, porém aqui nós focamos naquelas que mais costumam cair nas questões do Enem, que são as reações de esterificação, a hidrólise de éster, a transesterificação e a saponificação. A hidrólise de éster é o oposto da esterificação. Então, se você conseguiu entender o que acontece na esterificação, aí vai ficar bem mais fácil de você compreender a hidrólise de éster, tá? Hidrólise, porque é a quebra, A quebra do éster através da presença da água. A transesterificação, que é a formação de um éster através de um outro éster, tá? Então, eu vou ter éster tanto nos reagentes como também nos produtos, que é o principal. E a transesterificação, como eu avisei na última aula, é uma das reações bastante importantes porque é para a produção de biodiesel. E a saponificação, que é para principalmente a produção de sabão. Então, muitos aí, nós conhecemos muitas pessoas, que sabem fazer, produzir sabão. Então, isso quer dizer que ela segue super bem, essa reação de saponificação. Aí, vamos ver aqui como é que costuma cair no Enem. Aí, eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2017, caderno amarelo, questão 96. O biodiesel, ele é um combustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, que nada mais é do que óleos, tá, pessoal? Presentes em óleos vegetais, óleos e gorduras, entre outros, e também álcools de baixa massa molar, como o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador. Esse catalisador nada mais é do que ele vai ser utilizado para acelerar essa reação, ela acontecer de maneira bem mais rápida do que se não tivesse a presença desse catalisador, de acordo com a equação química que nós vamos ver agora. Então, nós aprendemos na última aula que nós, observando aqui, se nós observarmos as reações, nós temos aqui, a presença de um éster. Por que ele é triglicerídeo? É a presença de 3 ésteres, tá? OH, que é um álcool. Então, aqui, eu tenho um éster. Ao lado, eu tenho um álcool. Para formar o quê, um novo éster. E ao lado aqui, um novo álcool. Qual foi a reação que nós aprendemos onde um éster vai reagir com o álcool para formar um novo éster e um novo álcool? A reação de transesterificação. Agora vamos aqui, A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Você não precisava nem observar a reação se você já soubesse, do que provém o biodiesel, qual é a função que ele pertence. Mas eu gostaria de falar para você que se você não soubesse, aí você poderia ficar entre duas questões. Por quê? Porque ele quer aquele produto que foi formado. E observando aqui os produtos que foram formados, observando aqui a função, nós já sabemos que esse lado aqui é um éster, e esse outro lado aqui, se você conseguir observar as funções, você já sabe que é um álcool. Então,
as opções corretas só pode ser ou um éster ou um álcool, né? Então, ó, você já poderia excluir, ó, a alternativa a B, que é cetona, e a E, que é um ácido carboxílico. Você ficaria aí entre éster e entre álcool. Mas como já foi falado anteriormente, o biodiesel nada mais é do que um éster. Então, a alternativa correta aí, a alternativa B. Uma questão aí super fácil, você só precisava saber aí sobre esse assunto ou observar a reação e ficaria entre as duas alternativas. Próxima questão, ó. Enem 2012, caderno amarelo, questão 73. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estruturas simples, como é o caso do C6, H5, CO2, CH2, CH3. Lembrando que tudo isso aqui é uma estrutura só, tá? Não são várias, não. É uma única estrutura, um único composto, cuja estrutura está mostrada a seguir. Então, a própria questão, ela passou, né, a fórmula estrutural e ela mesmo já vai te mostrar como é o composto. Então, aqui, ó, nós temos o composto. Aí você observa bem o composto, ó. Identificamos aqui ó, a presença do grupo éster. O que a questão vai querer? O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster. Ele quer saber qual foi o ácido e qual foi o álcool que produziu o éster. Nós aprendemos na nossa aula anterior que para produzir o éster foi necessário a reação de hidrólise de éster, que é o oposto da esterificação. Então, para a formação desse éster, eu tinha a presença do que? De um ácido e de um álcool para formar o éster e a água. Então, é isso que eu preciso ficar atenta nessa questão. Como é que foi formado? Então, aqui, ó, para ficar bem mais simples para vocês, eu tenho o composto, que a própria questão já me passou. Aqui as alternativas, o nome dos compostos. E esse éster, ele não reagiu com a água. Então, eu desenho aqui ó, a estrutura da água. Vocês lembram quando eu falei que na água o H fica com carga positiva e o OH- fica com carga negativa? Então, se eu tenho na água tanto a carga positiva como a negativa, eu preciso encontrar nessa estrutura aqui do éster quais são as cargas positivas e negativas. Então, ó, uma dica para você. Você procura aqui, ó, a função, ó, C, dupla O e o O. Justamente nesse O aqui, ó, vai ficar com carga negativa. Todo o restante que está ligado a esse oxigênio vai ficar com carga positiva. Isso quer dizer que bem aqui nessa parte da estrutura vai haver a quebra. Aí você vai lembrar daqueles conceitos da química, tá? Que o positivo vai ligar com o negativo. Se aqui na estrutura da água eu tenho o hidrogênio, que é positivo, ele vai ser ligado com todo o restante da estrutura que foi negativa. E a parte aqui negativa da hidroxila vai ligar com toda a outra parte aqui, ó, positiva. Então, se eu unir essas cargas opostas, eu vou formar o quê, ó? O ácido benzoico e também o etanol. Aí eu procuro lá nas alternativas onde melhor se encontra, né? Onde eu encontro o nome desses produtos. Aí eu vou marcar o quê? A alternativa A, ácido benzoico e também o etanol. E vamos aqui para a última questão, uma questão bem simples do Enem 2021, questão 131. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado?
Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Então aqui, ó, ele vai falar muito sobre o óleo de cozinha e a produção de sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e também a soda cáustica, que é o quê? Que é aí a parte alcalina, né? A parte básica dessa reação. O que a questão está querendo aqui, ó? Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada o quê? Nós estudamos, mais uma vez, estudamos lá na aula anterior, uma reação chamada de saponificação. Essa reação de saponificação nada mais é do que uma reação para produzir sabão. Então, você só precisava saber isso, tá? Não precisava entender como acontecia a reação, quem seriam os produtos ou os reagentes. Só precisava saber que essa reação, onde envolve um óleo, água e a soda cáustica, na maioria das vezes, é chamada de saponificação. E aí, gostou? Espero muito que vocês tenham compreendido. Realmente espero ter ajudado de alguma forma, tá? E até a próxima e fiquem com Deus. Até mais!